Neste vídeo, eu quero falar da combinação de três coisas que geram uma verdadeira desgraça social: consumismo, miséria interior e dominação política. Estas três coisas estão intrinsecamente ligadas. Primeiro, se incentiva o consumismo numa determinada sociedade, como aconteceu aqui no Brasil, já no primeiro e no segundo mandato do governo Lula. Então se liberou o crédito fácil para as pessoas e elas foram comprando, comprando, comprando e se endividando. Então agora chegamos num ponto em que as pessoas não têm mais dinheiro para comprar, elas têm muitas dívidas para pagar, e com isso o setor produtivo também não consegue colocar os seus produtos no mercado. Não há mais para quem vender. O setor produtivo até consegue colocar no mercado, mas não há quem compre. Então este consumismo, ele foi gerado pelo quê? Pela miséria interior do ser humano, do cidadão brasileiro. Pessoas miseráveis interiormente, pessoas vazias, pessoas fúteis, pessoas superficiais, elas acabam tendendo ao consumismo. Porque quando o camarada, que é um merda, que é um bosta, que não tem conteúdo, que é um burro e um ignorante, e ele vai numa loja e ele compra um produto, ele vai ter a sensação artificial e mentirosa de que ele está sendo feliz. Quando ele tem dinheiro para pagar isso, tudo bem, mas o problema é quando este camarada precisa fazer um financiamento para comprar este produto. Então, ele acaba se ferrando. Ele fica meses e meses trabalhando para pagar este troço. E por quê? Porque ele sofre de um grande vazio existencial, ele não consegue encontrar a felicidade dentro dele, ele não consegue ser feliz contemplando as questões da vida. Então ele precisa comprar e comprar e comprar e comprar para tentar ser feliz. Sendo que a felicidade ela não está na compra, porque ela é um estado interior, ela está dentro das próprias pessoas. Então, um ser humano que é miserável interiormente, ele vai apelar para o consumismo. E depois que ele estiver endividado, ele vai sofrer o domínio, a dominação política. Porque uma sociedade de pessoas endividadas, ela se torna vítima de um governo corrupto que incentiva este consumismo para literalmente amarrar as pessoas. E os cidadãos brasileiros hoje, na sua grande maioria, eles estão amarrados a um sistema que quer o seu sangue. Hoje já não se quer mais pessoas inteligentes, pessoas profundas, capazes de efetuarem reflexões. Hoje se quer um ser humano que é realmente uma mula, um burro. Se quer um ser humano que é um burro de carga, que apenas trabalhe e compre. Se quer consumidores por todas as vias possíveis hoje. E é por isso que a educação brasileira é de péssima qualidade, não se quer formar seres pensantes, mas sim jovens burros que apenas comprem. Por isso que a televisão brasileira só passa programas porcaria, porque não se quer um telespectador que promova reflexões, se torne inteligente para que ele possa superar o sistema, mas sim um telespectador que se torne um escravo do sistema. E é por isso que a televisão brasileira só veicula porcarias mesmo. É por isso que o cenário musical brasileiro é um lixo, se faz toda esta apologia ao funk, que na verdade é uma arte criminosa que incentiva o crime, a burrice generalizada entre as pessoas. Tudo isso forma uma geração de cidadãos vazios. E cidadãos vazios, eles sofrem de uma grande miséria interior. E quem sofre de uma miséria interior, ele precisa comprar, e quando ele não tem dinheiro para comprar, ele vai se endividar, e quando ele está endividado e não tem como pagar as suas contas, ele se torna vítima de um governo usurpador, que gera escravos por meio
do marxismo cultural, através dessa educação Paulo Freire que nós temos hoje em dia, através dessa cultura funkeirista, né, cultura entre aspas, através desta apologia ao uso de drogas, através desta depravação sexual que toma conta da sociedade brasileira, ou seja, por meio de todos esses vícios, dessas paixões baratas, através do consumismo, se vai escravizando a sociedade, porque é uma sociedade formada por pessoas vazias e que tem uma grande miséria existencial dentro de si, e é por isso que os cidadãos brasileiros hoje eles são reféns do governo e destas elites globalistas que estão enfiando as suas garras no Brasil. Então, como eu falei no começo do vídeo, o consumismo, a miséria interior e a dominação política, estas três coisas estão intrinsecamente ligadas. E o Lula, já no seu primeiro mandato, começou a incentivar este consumismo desenfreado, que se aprofundou no seu segundo mandato e que no primeiro mandato da dona Dilma Rousseff ainda caminhou por um tempo e começou a gerar os seus colapsos. E agora nós estamos colhendo os frutos de toda esta semeadura maldita que foi realmente colocada em prática por um governo impostor que queria escravizar a população. Governo este que está em conchavo com as elites globalistas, com estas megacorporações que querem matar a livre iniciativa, destruir os pequenos e grandes e médios empresários para que apenas restem as megacorporações. E num sistema podre como estes não podem existir indivíduos inteligentes e profundos, mas sim verdadeiras bestas humanas, porque bestas apenas se viciam, bestas apenas compram e bestas apenas se endividam. E é por isso que a população brasileira hoje está tão endividada e a sociedade brasileira não vai conseguir superar esta crise econômica enquanto que nós não arrancarmos este governo do poder e enquanto que os cidadãos brasileiros não promoverem ou não sofrerem uma elevação cultural, porque o nível cultural está muito baixo aqui no Brasil, as pessoas sofrem de uma verdadeira miséria interior e quem sofre da miséria interior aposta todas as suas fichas no consumismo e nos vícios e nas paixões depravadas. Então realmente se tem escravos. E um povo de escravos ele não pode evoluir, e um povo de escravos ele não pode ser livre, porque o brasileiro ele não é livre. O brasileiro ele está acorrentado aos seus vícios, às suas paixões e a todo este populismo que impera na sociedade brasileira. E para sairmos disso, nós teremos que promover uma verdadeira transformação cultural aqui no Brasil. Enquanto que isso não acontecer, a sociedade brasileira vai continuar afundando na merda como ela está já nos dias atuais. Estamos até o pescoço na merda e logo logo estaremos apenas com o nariz de fora, com a ponta do nariz apenas de fora. E daí eu quero ver. Mas este é o rumo de uma sociedade inconsciente, onde as pessoas não pensam, onde as pessoas se entregam aos seus vícios, às suas depravações e a um consumismo irresponsável. E é por isso que a sociedade brasileira hoje está na merda, a maior parte da população brasileira. Eu lamento por aquela minoria que pensa de forma diferente, mas a maior parte da população brasileira, infelizmente, não tem nada na cabeça senão merda. E é por isso que o Brasil é a merda que é. Infelizmente. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.